Daniel, obrigada por participar do UltraCast. A gente está bem feliz de receber você aqui. Queria que você se apresentasse pra gente. Primeiro, eu que agradeço o convite, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, como sempre. Eu sou o Daniel, sou Daniel Círio, na verdade. Sou gestor da Ultra da Unidade Taubaté. Pois é, a Unidade Taubaté que a gente ouve dizer que é um sucesso. Graças a Deus, é um sucesso. Pois é. A gente sabe que... Aliás, conta você pra gente a história da academia desde sempre. São quase 40 anos, não é isso? Isso. A Eliane, né, é a dona da academia, proprietária, ela tinha uma academia que chamava Eliane Indiane, né? Que começou como uma academia de dança, balé, jazz, sapateado, esse tipo de coisa, e foi evoluindo para o fitness. Quando foi 2007, ela expandiu para o shopping, né, que é a localização atual, um espaço de 1.700, 1.800 metros quadrados, com piscina, com musculação, e a dança continuou, né? Quando foi 2020, pós-pandemia, que nós decidimos entrar pro grupo aí da Ultra, 2021, na verdade, desculpa. Isso me leva para a próxima pergunta. Certo. Por que o Grupo Ultra? Bom, pós-pandemia, eu falo assim, pra gente foi muito difícil. Eu sei que foi difícil para muita gente, né? Mas foi uma situação bem delicada, a ponto da academia já não ser mais uma empresa saudável, né? Operando no vermelho constantemente. E quando a Eliane me procurou e falou, Dani, não quero mais, chega, tô aqui desistindo da academia, não dá mais realmente. Então, num primeiro momento ela cogitou a possibilidade de venda e foi quando eu fui no mercado, né, através de umas pessoas significativas ali do mercado, né, que eu conheço para buscar alguma solução. E uma delas foi o Marcel, que na época a Ultra tinha acho que nem um ano, né, um ano e pouco de existência. Falou, Dani, nós estamos com um projeto novo e tal, quero te apresentar. E aí começou a paquera, né? E eu imagino que esse processo imagina, né, quase 40 anos de uma academia atuando, e aí, de repente, muda tudo aos olhos mais do cliente, né? Porque Sim. Você, obviamente, todas as mudanças são importantes, mas como é que foi esse processo de transformar efetivamente? E aí eu tô falando mesmo de estrutura, tô falando de processos, até chegar nesse cliente. Nós tínhamos uma academia premium, né? Éramos uma grife assim, mais elitizada na cidade, uma proposta um pouco mais individualizada, mas que também entendíamos já naquele momento que não era mais uma proposta bem aceita no mercado, né, da cidade. Acho que esses novos modelos, né, low cost, estão ganhando cada vez mais espaço realmente. E em Taubaté não foi diferente. Quando a primeira marca chegou, nós já começamos a sentir uma certa dificuldade e tudo mais. Aí passaram a chegar mais 2 ou 3 marcas. Então, isso cada vez mais foi sendo dificultoso para a gente lidar e entender que o mercado não estava nos aceitando mais. Para o cliente que estava conosco, num primeiro momento, é claro que ele sentiu ali uma diferença, né, uma dificuldade, como a gente estava até conversando um pouquinho, né, a academia era um pouco mais vazia, né, ele tinha menos obrigações ali na hora de revezar os equipamentos, o atendimento, às vezes, ele estava exclusivo e hoje ele já não é mais, né. Então, esse processo foi um pouquinho dificultoso, mas não tivemos uma evasão grande de clientes, assim, do que estávamos quando transformamos para Ultra. Acho que a pandemia foi a maior evasão. Sim. Os clientes que retornaram e que ficaram, não chegou nem a 15%, 20% de evasão do número final, sabe? Não foi uma coisa muito grande, não. Alguns foram para estúdios de personal, aquela coisa, mas a maioria acabou ficando. Se manteve. Mas, enquanto gestora, assim, como é que foi essa transformação? E eu tô falando mesmo, virar bandeira, fazer ajustes de estrutura, pessoal, treinamento, como é que foi isso? Foi bastante trabalhoso, tá? Não é uma coisa fácil, mas foi um trabalho prazeroso e foi um trabalho orientado, né? O pessoal da franquia nos deu toda a ferramenta, todas as instruções, todos os direcionamentos que a gente precisava. Eu lá na ponta tinha que acabar implantando, né? Então a gente começou desde a obra ali, com o arquiteto ajudando, na época o Marcelo, que era
ali da compras também ajudando muito. Então teve negociação, teve obra, tinha que acompanhar a pintura, compra de uniforme, compra de equipamento, mudança de layout, né? Nós ampliamos nosso espaço de musculação do que tínhamos, então teve uma série de construção civil envolvida, mas foi muito gostoso. Foi trabalhoso, mas foi gostoso, assim, foi satisfatório, sabe? Foi legal também sair um pouco da zona de conforto que a gente estava, sabe? De ver uma coisa diferente acontecendo. Isso foi muito motivante, né? Eu me senti, assim, sabe? Aquela redescoberta, falar, putz, que legal, vamos ampliar a musculação, vamos pôr mais máquina, vamos trazer uma marca nova, vamos treinar a equipe, é um sistema novo. Eu gosto desse desafio, né? Acho que, assim, se a gente não está disposto a fazer isso, morre o projeto, né? Então, foi trabalhoso, mas foi um trabalho gostoso e que está sendo recompensado. Daniel, fazer o retrofit é um desafio, a gente sabe, porque você tem situações diferentes e mais complexas do que só começar uma unidade nova. E eu tô sabendo que você fez o retrofit com a unidade funcionando. Exatamente. Me fala desses desafios, né? Tanto de mudar a bandeira, de você alterar processos, e aí passa por você trazer o time junto e trabalhar os clientes que já ali estão. Conta pra gente essa paz. Eu acho que assim, antes de mais nada, o trazer o time junto, eu sempre eu sempre acreditei na história do líder liderar pelo exemplo. Então, quando o time viu que eu acreditava no projeto, eu acho que isso é fundamental. Você entrar para o grupo, você tem que acreditar no projeto. Quando eles viram isso, falaram, opa, peraí, se o cara tá acreditando, vambora, tamo junto, sabe? E a academia, a gente não parou, não fechou ela em momento algum, exceto uma semaninha de carnaval ali, que como era carnaval, normalmente o fluxo cai, a gente aproveitou para uma demanda estrutural um pouquinho maior, falou, vamos fechar 5 dias, descanso o meu time, que já estava também ali no trabalho, e vamos tacar pau. Tava lá, virei o carnaval no bloquinho do pó lá, no bloquinho da poeira com a turma. E o pessoal que trabalhava na academia via isso acontecendo, sabe? Falou, pô, o cara tá aqui, o cara tá de madrugada aqui, o cara tá de manhã. Então, eu tô aqui atendendo, pra mim tá legal. Eu acho que assim, o gestor que só delega, que fica sentado lá na cadeira, no ar-condicionado, só delegando, só mandando, eu não gosto muito desse tipo de operação, e eu acho que você deixa o time muito solto, assim, muito... eles não têm um espelho. Agora, a partir do momento que você está ali levando o seu time, né, mostrando para o seu time que você acredita no projeto, que você está na frente ali, com a barriga no balcão, como o pessoal fala, eu acho que já é metade do caminho para dar certo. Obra com a academia funcionando, é claro que os clientes não ficam satisfeitos, a academia não fica com uma limpeza, né, adequada, não tem como, é impossível. Mas assim, tem que chamar no peito, não dava para fechar a academia, não tinha como eu fechar a academia um mês, 40 dias para fazer, vamos fazendo por partes e fecha aqui, fecha ali e vamos embora. Deu certo, dá certo, as pessoas entendem, você precisa vender que você está fazendo uma reforma para melhorar a sua infraestrutura, né? Então tem cliente que até gosta, porque fala, pô, tá vindo novidade, né? Porque quando nós começamos a reforma, a gente ainda não tinha anunciado que seria nos Ultra. A gente estava falando, não, nós vamos mudar a recepção da academia, o processo foi, né, sendo construído por partes. Até para evitar uma certa, um zoom ali desnecessário, né, entre os clientes e tudo mais. Alguns colaboradores já sabiam, e durante o processo, quando chegou numa fase de obra que agora temos que anunciar o que estamos fazendo, aí sim, anunciamos para todos os clientes. O pessoal da Ultra nos forneceu material para que isso fosse feito. A conversa com o cliente aconteceu individualmente, com os colaboradores. E foi assim, foi dessa forma, assim, como que eu posso dizer? Trabalhoso. Estratégico, trabalhoso e foi prazeroso. Eu fico com saudade até, sabe? Aquele... Da correria. Agora, ainda sobre retrofit, a gente sabe que fazer o retrofit é um processo importante e que, ao contrário do que muita gente pensa, não é só assinar um contrato, né? Sim. E mudar a fachada. Sim. E eu sei que você participou diretamente desse processo como um todo. Sim. Do consultar mercado, escolher a marca, ao assinar e acompanhar toda a mudança. Sim. Me conta isso.
Eu tô com a Eliane, que é a sócia da academia, né, a proprietária, há 16 anos já. E é uma relação de bastante confiança, é claro, né? Então, após entender o que precisava ser feito, consultar o mercado, e eu já tinha tomado a decisão por ser ultra, né, para estar no grupo, e depois que eles foram também convencidos, né, a fazer o investimento, poxa, o nome dela era a marca mais forte da cidade. Ela deixou de lado isso, né? Ela tirou o nome dela da fachada para pôr o nome da Ultra. Então, não é um convencimento fácil, não é questão de ego isso, é questão de, poxa, eu tenho o meu nome como a marca mais forte da cidade, assim, uma marca forte na cidade, né? Já não era a mais forte, mas ainda era uma marca forte, que todo mundo conhecia. E, poxa, você tirar isso, né, ali do luminoso, da marca, e colocar outra, é uma decisão dolorosa de tomar, né? Então, quando todas as decisões por parte deles foram tomadas, né, o investimento necessário, para assinar, acabamos a última reunião, né, o Marcel, o Fernando, o pessoal todo participando, o marido dela, que é um investidor, ele tem várias empresas, né, ele tem alguns grupos de construtora e tudo mais. Ele pegou e falou assim, Daniel, seguinte, aqui na construtora, nas minhas empresas, eu tenho meus diretores, e toda decisão importante de investimento eu pergunto para eles. Eu vou fazer esse investimento, vai dar certo? Se ele fala para mim que vai dar certo, eu assino. Se ele fala que não vai dar certo, eu não assino. Só que se ele fala, né, que vai dar certo, a responsabilidade está com ele, não comigo. E ele vai ser responsabilizado caso não dê certo. Então eu vou te fazer essa mesma pergunta. Em 16 anos eu nunca tinha ouvido essa pergunta dele. Né? E assim, primeira vez que houve, é um impacto. Você fala, nossa, ele pegou e falou assim, e aí, tá aqui o contrato, vou assinar. Tô te dando um cheque aí de, né, uma grana boa. Vai dar certo? Eu falei, vai dar certo, pode assinar. E eu lembro até que ele falou assim, gostei da sua convicção. Por dentro, é claro que eu tava com dúvida, né, aquela pressão, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Eu acreditava no projeto, quando eu vi, né, tudo que foi apresentado, assim, eu falei, puxa, isso é muito legal, esse é o caminho que eu acredito. Uma coisa que eu lembrei até agora também aqui, uma coisa que me fez acreditar que o projeto daria certo, uma coisa que eu percebi no Grupo Ultra é que as pessoas fazem parte do processo e são importantes. Em alguns outros grupos que eu conversei, eu não percebi isso. Eu não senti isso, sabe? E eu já fui da outra ponta. Eu entrei na academia que eu estou hoje, né, há 16 anos, como avaliador físico. Eu era o cara da avaliação física, sabe? Aquele terceirizado que quando tem agenda aparece, aquela coisa. Eu entrei assim na academia. E as coisas foram acontecendo. Virei coordenador de personal, depois virei coordenador da musculação, depois, né, coordenador geral, depois virei gerente e tudo mais. Mas assim, eu sempre fiz questão de que lá na academia as pessoas também, além de liderar por exemplo, né, pelo exemplo, que eu acho que é fundamental, acho que melhor do que qualquer técnica de convencimento, de conversa, de diálogo, é o exemplo. Você ser o exemplo do seu time. Pô, não pode vir com a barba mal feita para trabalhar, eu chego com a barba zoada. Pô, vamos cuidar do seu uniforme limpo, eu chego com o meu uniforme bagunçado. Enfim, né, citando exemplos rasos, mas isso a gente pode levar para tudo. É o lado humano, sabe? É fazer com que a pessoa se sinta valorizada dentro desse processo, de que todo mundo vai ganhar. Vai ser bom para mim, vai ser bom para a Eliane, vai ser bom para o professor que está lá atendendo, e vai ser bom para todos. Então, assim, eu percebi no Grupo Ultra que o humano fazia parte, sabe? Que isso era um fator, né, da marca, assim. Coisa que em algumas outras marcas que eu conversei eu não percebi. Porque professor é só professor, e eu sou professor de educação física, né? A minha formação original é professor de educação física. Hoje eu ainda tenho alguma atuação ou outra como personal, porque eu amo isso, eu gosto, mas já não é a minha... Hoje a minha profissão é gestor, né? Claro que é de academia, e ser formado em educação física, eu acho que isso facilita muito, né? Entender do business ali, mas eu não posso virar as costas para isso, sabe? Eu não posso deixar professor, pessoal do atendimento, pessoal da faxina, achar que eles são só mais um ali dentro. Eles são parte do processo, sabe? Eles, poxa, é gostoso fazer isso. É claro, nada é perfeito, né? A gente vai falando, ninguém vive no mundo dos ursinhos carinhosos, né? Não. Tem divergências, tem problemas, claro que tem.
Mas a gente tenta fazer o máximo possível ser uma família. Até porque eu, por exemplo, fico mais na academia que com a minha família. Fico mais no meu ambiente de trabalho que com a minha família. Então, ter um ambiente gostoso é muito bom. E tudo isso também contribuiu para que, assim, eu olhasse o projeto e falasse, meu, aqui vai dar certo, sabe? Tipo, são pessoas, né? Somos tratados como pessoas, elas são importantes, fazem o processo. O negócio bem estruturado, bem desenhado, bem arquitetado, o time também que envolve isso, você vê que são... Eu tenho 23 anos de formado e eu sempre fui um cara que sempre gostei de estudar, né? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estar em cursos. E quando você conversa com as pessoas que hoje fazem parte do time e lá na entrada também, você via que eram pessoas, eu percebia que eram pessoas assim, pô, esses caras sabem o que estão falando, não são aventureiros. E quando eu fui conversar com várias pessoas, você vê todo tipo de gente ali, né? Então, isso também foi, assim, fundamental para o andamento, assim, da operação, sabe? Então, aí você vai dizer para mim como era antes e como tá hoje. A gente estava trabalhando realmente no vermelho, operando com caixa no vermelho há um tempo. A sócia tendo que fazer aportes mensais para manter a operação. E hoje, graças a Deus, a academia está operando no azul e vem melhorando. Número de alunos? Do início, 400 e pouco ali, 600 usuários, né, contando os agregadores. Hoje a gente já bateu 2.500 e estamos querendo ampliar para receber mais um pouquinho de pessoas. Pois é. Aí, para encerrar nosso papo, eu vou te fazer aquela pergunta meio clichê, mas e os planos futuros? Estamos pensando em ampliação do espaço de musculação realmente ali, do fitness, né? E também já estamos aí, quem sabe, namorando uma segunda unidade na região. É isso que a gente gosta de ouvir. Excelente. Olha, Daniel, muitíssimo obrigada. Imagina. Uma delícia te ouvir. Que história. Inspirador. Eu te agradeço. Que bom. Tomara que isso ajude quem está ali na dúvida, né? Tá com receio, tá com medo, olha os números apresentados e fala, pô, será que isso acontece? Será que não acontece? Confesso que eu tive essa dúvida, né? Óbvio. Até porque era uma realidade diferente do que eu era acostumado de trabalho, onde o nosso auge foi 1.000 clientes, 1.100 clientes, né? Você ouvir falar, nossa, eu vou ter 150 vendas de planos, 200 vendas de planos num mês, você fala, poxa, isso é bastante coisa, né? Aí janeiro bater 500 vendas, você fala, Marcel, me ajuda, estamos aqui, vamos, né? Sensacional. Então foi muito gostoso, assim, foi muito bacana realmente e vale a pena. A gente também teve essa insegurança, não foi numa primeira conversa que tomamos a decisão, mas depois que tomamos e hoje a gente sabe que foi a melhor coisa a ser feita, assim. Bom, só nos resta brindar, né? Sucesso! Obrigado. Obrigada.